Olá, pessoal. Aqui é um vídeo para ajudar vocês a estudarem para a recuperação. São questões, tá? Já debatidas, tá? Em sala de aula, sempre. Como a gente só tem uma aula, eu sempre tento não explorar muitos conteúdos, infelizmente, com vocês, mas o que a gente está sendo explorado, a gente gastou 2 bimestres nessa parte de cinemática. Introduzir para vocês o movimento uniforme, no qual a gente não tinha aceleração, e agora o movimento uniformemente acelerado, no qual a aceleração do sistema, do objeto, é constante. E aqui nessa questão, tá? Ele dá algumas informações, ele diz que um objeto ele parte do repouso. Tá? Sempre quando ele partir do repouso, pessoal, a gente já pode dizer que a velocidade inicial do objeto ela é igual a zero. Mas não é um zero qualquer, lembre-se da unidade. Essa é a diferença entre a matemática e a física. Tá? São as unidades. Inclusive, na matemática existem também unidades, existem taxas, por exemplo. Quanto são gastos de gasolina por hora, por exemplo, se você for determinar o gasto de combustível de um automóvel. Existem unidades, tá? E quando a gente trata esse tipo de problema, a gente está falando de um problema físico. A física, ela trabalha com unidades. Quando você fala de velocidade, se você não colocar a unidade correta, a resposta é incorreta, independente dos números, tá? E a velocidade é a taxa com a qual um objeto, um sistema, ele percorre um certo comprimento, um certo deslocamento e um intervalo de tempo. Então, é metros por segundo. No cálculo de vocês, na recuperação, teremos alternativas, mas também teremos, tá? Também será exigido os cálculos, tá? A montagem dos cálculos. Se estiver desorganizado, as unidades não estiverem corretas, eu vou anular a questão. Porque, infelizmente, o que está acontecendo é falta de interesse da maioria de vocês. Na minha disciplina, não irá ter sucesso, tá? Pode ser que aí vocês passem através de conselho de classe aí, mas na minha disciplina não vou ficar com essa de ficar passando a mão aí para depois lá na frente, quando vocês estiverem mais maduros aí, disserem, se aquele professor não me cobrou como deveria ter cobrado. Eu não vou fazer esse papel, tá? Eu vou cobrar de vocês porque eu quero o melhor de vocês. Velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Anotamos esse dado, tá? Lembra da unidade, é metros por segundo, pessoal. Não esquece disso. E aí ele pede para determinar a velocidade escalar. Tá? Essa velocidade escalar, naturalmente, ele pergunta a velocidade final, tá? E a distância percorrida, ou seja, o ΔX, tá? O movimento ali é unidimensional, o movimento retilíneo significa que é uma reta, tá? O movimento é retilíneo em apenas uma dimensão, posso dizer aqui que é a dimensão x. É por isso que eu estou dizendo que é ΔX aqui, tá? Porque a variação, ΔX aqui, deixa eu apagar aqui, colocar um instante aqui. Beleza. O ΔX é o x final, né? Opa, muita. X final menos o x inicial, né? Não é isso? O x final menos o x inicial. Deixa eu botar um pouquinho mais. Agora tá bom. E este x final menos o x inicial, o x inicial a gente pode supor aqui. Qual que é a x inicial? O que ele pergunta aqui é a distância percorrida. A distância percorrida é o x final menos o x inicial, tá? Por exemplo, se o x inicial é 3 metros, né, ele quer perguntar, ele vai chegar até o x final aqui, tal que esse x final, por exemplo, se a gente tivesse aqui um valor, eu não sei quanto é o valor ainda, mas tivesse aqui 9 metros, né? Essa distância seria 6 metros, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? A gente precisa calcular. Eu também posso supor que esse x inicial fosse aqui 0 metros e aqui essa posição final fosse 6 metros. O importante é que a variação do deslocamento ele sempre tem que ser igual a 6 metros, tá? Vou apagar isso aqui. As informações. Enfim. Esse x final, ele é esse ΔX é x final menos x inicial, que é o que a gente quer, tá? E ele dá também de informações o intervalo de tempo, ele aqui é 5 segundos, olha, ΔT é igual a 5 segundos, né? É a variação do meu tempo, 5 segundos.
Tá? Como é que eu vou fazer essa questão? Anotei os dados, vou colocar aqui caneta azul para botar a resposta. Tá? Resposta. Como é que eu vou fazer essa resposta? Eu vou ter a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Né? Portanto, essa minha variação da velocidade, né, ela vai ser a aceleração vezes o ΔT, certo? Então, é só substituir agora. Quem eu acho que é a aceleração? Eu não coloquei aqui, mas a aceleração é esse valor aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar aqui? Vou colocar aqui outro dado importante, é a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Olha as unidades, tá? Não coloque em unidades incorretas. A unidade de tempo é segundos, tá? A aceleração é metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração é a taxa de variação, é a variação da velocidade no intervalo de tempo. Lembra lá daquela reflexão que eu fiz com vocês? Aqueles, pelo menos aqueles alunos que prestam atenção na aula, não ficam só conversando e tomando o nosso tempo, né? A gente tem aqui 3 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, 5 segundos. Então, aqui já vai dar um valor. Esse segundo aqui de baixo cai com o segundo de cima, vai sobrar um segundo embaixo. Né? 3 vezes 5 dá 15 metros por quanto? Só sobrou um S aqui em cima, né? Vai ficar segundos. A variação da velocidade tem que ser em metros por segundo. Né? Estamos falando da quantidade física, a velocidade. Como a velocidade inicial é igual a zero, a gente vai ter o quê? A velocidade final menos 0 metros por segundo. Zero não importa nessa conta. Vai ficar, isso aqui vai ser igual a 15 metros por segundo. Portanto, esse é o valor da velocidade escalar que é pedida no exemplo. É 15 metros por segundo, pessoal. Beleza? Então, essa daqui é o nosso gabarito da velocidade. 15 metros por segundo. Beleza? Então, aqui a gente já tem que a resposta poderia ser tanto a letra D como a letra C. Mas bora agora encontrar qual é a resposta correta. É essa distância percorrida ou é 35 metros? É 37,5 ou 35 metros? Qual é a fórmula que eu devo utilizar para encontrar essa distância percorrida? A fórmula que eu devo utilizar, que a gente já trabalhou milhares de vezes em sala de aula, milhares de vezes, ele só fez isso esse bimestre, tá? Não tem desculpa de, professor, porque a física é difícil. Não é que seja difícil. O problema é a falta de interesse. Professor, aí lá na frente, né, inclusive, muitas pessoas têm essa ideia muito mal formulada, né, sem nexo nenhum, que a escola pública ela não fornece uma boa educação. Felizmente, eu também tinha esse conceito, né, quando eu não fazia parte do ensino básico. Né? Dei aula já em universidade, nunca dei aula em ensino básico, comecei esse ano. E eu vejo que realmente é falta de maturidade, tudo bem, mas a maioria dos estudantes de escola pública, não sei o que é que acontece, que acham que já é uma bagunça generalizada e fazem isso, né, na sala de aula, né? Não prestam atenção, só querem atrapalhar a sala de aula, né? É realmente uma tristeza, né? Mas eu vou fazer aqui a minha parte, tá? Para aqueles que querem mudar de vida aí estudando, eu sempre vou estar aqui. O ΔX vai ser a velocidade inicial vezes o ΔT, mais a aceleração vezes o ΔT ao quadrado, né? O intervalo de tempo ao quadrado, dividido por 2, tá? Essa daqui é a fórmula que, inclusive, eu deduzi para vocês, tá? Eu deduzi essa fórmula porque eu gosto de deduções, sempre fui um aluno que gostava de deduções, odiava quando o professor só colocava a fórmula no quadro e dizia que era para usá-la, por isso que eu deduzo todas as fórmulas com vocês, tá? Tem alguns vídeos meus no YouTube sobre a dedução dessas fórmulas, quem tiver interesse, deduzir também, tentei deduzir em sala de aula, infelizmente poucos alunos tentaram prestar atenção, até os bons não prestaram atenção, mas é assim mesmo, né? Enfim, vou utilizar essa fórmula. Essa daqui, o ΔX é o meu deslocamento, V inicial é a velocidade inicial, ΔT é a variação de tempo, a gente já tem, né? 5 segundos.
Velocidade inicial também é zero. Zero vezes qualquer número dá zero. Né? Esse termo aqui eu já poderia eliminar, tá? Porque aqui vai dar zero, tá? Aqui vai dar zero. Esse valor aqui. Zero o quê? Zero metros, tá? Porque é o ΔX que eu estou tentando buscar. Mas não importa, o zero. Zero vezes a unidade vai dar zero também. Tá? A gente pode pensar assim, né? Como se a letra da unidade, ela também, ela representasse uma quantidade ali no meio da forma, né? Então, quando ela é multiplicada pelo zero, vai dar um valor nulo. Tá? Mas a gente chama isso de 0 metros, né? Tá na posição de 0 metros. A aceleração, ela não é zero. Ela é 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado, que foi dado um problema. Tá? 3 metros por segundo ao quadrado, aqui é um 2, tá? O que não der para entender muito bem, é porque é difícil escrever aqui nesse sistema aqui, é uma mesa digitalizadora, mas a gente vai tentando escrever sendo da melhor maneira possível. Vamos lá. 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu vou ter ΔT ao quadrado. Quanto ao ΔT? É o 5, né? Vai ficar 5 segundos ao quadrado. Isso tudo está ainda dividido por 2 aqui embaixo, tá? Esse 2 aqui da fórmula. Tem um 2 aqui da fórmula, ele tem que se manter aqui. Efetuando esse cálculo aí, eu vou ter 3 metros, vou repetir o 2 segundos ao quadrado aqui, repete tudo, vou efetuar esse cálculo aqui nos 5 segundos ao quadrado. Isso aqui vai dar 25 segundos ao quadrado. 20 segundos cai com segundos, vai sobrar 3 vezes 25 dividido por 2. Tá? Eu vou abrir aqui um espaço aqui, tá? Vou acabar abrindo um espaço aqui para a gente fazer o cálculo ali, senão não vamos ter espaço. E aí vai ficar. Vamos efetuar o cálculo número 3 vezes 25, vai dar 75 metros por segundo, né? Porque o metro sobrevive. Eita, metros por segundo não, metros, né? Metros, desculpa. O segundo ao quadrado caiu com o segundo ao quadrado aqui, a gente já eliminou qualquer informação do tempo e está coerente, porque o deslocamento ele tem que ser em metros, né? Pode ser em metros por segundo. Dividido por 2. Se eu fizer esse cálculo aqui, 75 dividido por 2 dá 37,5. E esse é o nosso gabarito, tá? Esse é o nosso ΔX. Beleza? Então, a resposta dessa questão é 37,5, o que? Faltou o metro aqui. Eu vou puxar aqui uma perninha para dizer que tem um metro aqui em cima, tá? Tem um Mzinho aqui, representando 37,5 metros. Tem que botar uma unidade, tá? Quase que eu me esqueço aí. Não esqueçam. Então, o gabarito correto é a letra C e a letra D está incorreta. Beleza? Essa é uma das questões que a gente pode relacionar. O resto das questões vão ser muito parecidas com essa. Por exemplo, essa questão letra 2 aqui, ele fala que o carro parte do repouso, velocidade inicial de novo igual a zero, e ele fala que após percorrer 15 segundos, ele adquire uma velocidade de 30 metros por segundo. Se você observar, usando essa fórmula aqui, você obtém quem é a aceleração dessa questão, tá? Só uma dica aí, eu já fiz essa questão em sala de aula. É isso aí. Esse vídeo aí foi para fazer uma revisão, né? Que é uma questão que envolve 2 dados importantes sobre essa parte cinemática com aceleração constante, né? O movimento uniformemente acelerado significa que a aceleração é constante, lembre-se disso. E todas as questões são mais ou menos baseadas nesse modelo de exercício. Beleza? Estudem. Vou falar com a professora Lúcia para aplicarmos a prova essa semana. E eu só quero bem de vocês. Portanto, estudem para terem um futuro e mudar a história do nosso país. Beleza? Valeu!